Então vamos nessa. Primeira coisa a se fazer é interagir com o texto base. E essa interação com o poema épico não pode ser outra senão a primeira interação, uma leitura em voz alta, uma leitura declamativa, buscando entender essa sonoridade, entender essas oitavas camonianas, essa estrutura rítmica que ele mantém ao longo de 1102 estrofes de Os Lusíadas. Todas as estrofes em versos decassílabos, oitavas, com a mesma estrutura rímica. Mas ia por diante o monstro horrendo, dizendo nossos fados, quando alçado lhe diz eu, quem és tu? Que estupendo corpo certo me tem maravilhado. A boca e os olhos negros retorcendo, e dando-lhe espantoso e grande brado, me respondeu, com voz pisada e amara, como quem da pergunta lhe pisara. Então Vasco da Gama pergunta, afronta, enfrenta o gigante com a pergunta, quem és tu? Qual é a tua identidade? Qual é o teu paradeiro? Então, a ideia de fazer o resumo, a gente precisa achar as palavras-chave, as frases-chave, aqui nesse caso os versos-chave. Quais são os versos centrais dessa primeira estrofe, dessa estrofe 49 do canto quinto? É exatamente esse momento em que Vasco da Gama pergunta ao gigante, quem és tu? Por mais importante que possam parecer as outras descrições da estrofe, a gente precisa fazer essa escolha difícil e necessária de qual é a essência, qual é o elemento central da estrofe. Então, em resposta àquele elemento central que foi a pergunta, Adamastor toma a voz e vai dizer: eu sou aquele oculto e grande cabo a quem chamais vós outros tormentório, que nunca Ptolomeu, Pompônio, Estrábio, Plínio e quantos passaram fui notório. Aqui toda a africana costa a cabo neste meu nunca visto promontório, que pera o polo antártico se estende, a quem vossa ousadia tanto ofende. Qual é o centro dessa estrofe? Adamastor revela, ele é o cabo das tormentas. A quem chamais vós outros, ele quer dizer que os portugueses chamam de Cabo das Tormentas. Foi descoberto por Bartolomeu Dias, poucos anos antes da viagem de Vasco da Gama. Segundo os portugueses, eles seriam os primeiros a navegar, a chegar até o Oceano Índico por meio do Oceano Atlântico. Então eles vão dar o nome de Cabo das Tormentas e depois de Cabo da Boa Esperança, aquele promontório que no poema aparece personificado, é uma grande prosopopeia, a personificação do Cabo das Tormentas no próprio gigante Adamastor. Aqui ele vai continuar dizendo quem ele é. Fui dos filhos aspérrimos da terra, qual a Encélado, Egeu e o Centimano, chamei-me Adamastor e fui na guerra contra o que vibra os raios de Vulcano. Não que pusesse serra sobre serra, mas conquistando as ondas do oceano, fui capitão do mar, por onde andava a armada de Netuno, que eu buscava. Ele continua dizendo quem ele é e aqui ele dá uma informação importantíssima. Fui dos filhos aspérrimos da terra, qual a Encélado, Egeu e o Centimano. Então ele está revelando que ele é um dos gigantes, um dos titãs, que lutou, na mitologia grega. Toda a formação da terra e do próprio homem vem dessa luta entre os titãs, os gigantes, e os deuses do Olimpo. Então Adamastor faz parte dessa luta. Não que pusesse serra sobre serra, ou seja, os seus irmãos titãs amontoaram montanhas para tentar chegar aos céus, ao Monte Olimpo, na mitologia. E ele não, ele foi capitão do mar. Ele batalhou no mar. Por quê? E a próxima estrofe vai dizer: amores da alta esposa de Peleu me fizeram tomar tamanha empresa. Todas as deusas desprezei do céu só por amar das águas a princesa. Um dia a vi com as filhas de Nereu sair nua na praia e logo presa à vontade senti de tal maneira que ainda não sinto coisa que mais queira. Então ele revela aqui, inclusive, por que ele batalhava no mar. Porque ele estava apaixonado por
Tétis, um dia a vi com as filhas de Nereu sair nua na praia. Então ele se apaixona por Tétis e a partir daí ele tenta inclusive tomá-la à força, tomá-la por armas, como ele vai dizer na próxima estrofe. Como fosse impossível alcançá-la por la grandeza feia de meu gesto, determinei por armas de tomá-la e adores este caso manifesto. De medo a Deus então por mim lhe fala, mas ela com fermoso riso honesto respondeu: qual será o amor bastante de ninfa que sustente o dum gigante? Aqui então ele conta para a mãe de Tétis, Dóris, a sua paixão por Tétis, que responde por meio da sua mãe, manda o recado, e aqui é o centro dessa estrofe, a resposta de Tétis. Qual será o amor bastante de ninfa que sustente o dum gigante? E aqui continua um pouco mais a fala de Tétis ainda por mais 3 versos. Contudo, por livrarmos o oceano de tanta guerra, eu buscarei maneira com que com minha honra escuse o dano. Tal resposta me torna a mensageira. Eu que cair não pude neste engano, que é grande dos amantes a cegueira. Encheram-me com grandes abundanças o peito de desejos e esperanças. Então o centro dessa estrofe ainda é a resposta de Tétis, em que ela vai dizer que de alguma forma ela vai buscarei maneira de pedir perdão por não aceitar o amor do gigante. Mas na verdade nós veremos que aí é uma grande trapaça da ninfa, da deusa Tétis, nesse buscar maneira. É a grande trapaça, é uma grande artimanha. Na mitologia grega, os deuses e as ninfas e todo o exército de seres mitológicos são cheios de trapaças, de artimanhas, vingativos e de guerras entre eles, né? Então aqui Adamastor diz que já está cansado. Já Nécio, já da guerra desistindo, uma noite de dores prometida me aparece de longe o gesto lindo da branca Tétis única despida. Como doudo corri de longe, abrindo os braços per aquela que era a vida deste corpo, e começo os olhos belos a lhe beijar as faces e os cabelos. Então aqui é o momento em que a trapaça de Tétis começa a funcionar. Ela aparece de longe para ele, que corre como um doido para abraçá-la. E olha o que acontece. Oh, que não sei de nojo como o conte, que crendo ter nos braços quem amava, abraçado me achei com um duro monte dáspero mato e de espessura brava, estando com um penedo fronte a fronte, que eu pelo rosto angélico apertava, não fiquei homem não, mas mudo e quedo, e junto de um penedo, outro penedo. Olha isso, né? Por isso esse episódio é tão famoso dos Lusíadas, porque o Camões consegue narrar essa história de uma forma sensacional. E aqui é a metamorfose. Qual é o elemento central dessa estrofe? É a metamorfose. Começa a metamorfose de Adamastor, é uma metamorfose forçada aí pela deusa que faz essa trapaça. No momento em que ele se abraça com um duro monte, crendo ter nos braços quem amava, ele está com Penedo, uma montanha rochosa, fronte a fronte, e começa a se transformar num outro Penedo. No momento em que ele abraça essa montanha rochosa, ele começa a se transformar em uma também. Converte-se minha carne em terra dura, em penedos os ossos se fizeram, estes membros que vês e esta figura por estas longas águas se estenderam. Enfim, minha grandíssima estatura neste remoto cabo converteram os deuses, e por mais dobradas mágoas, me anda Tétis cercando destas águas. Então vejam como é difícil achar os elementos centrais em estrofes tão concisas e tão potentes. Então ele continua a metamorfose
da carne em terra dura, estes membros que vês e esta figura por estas longas águas se estenderam. Então, a gente pode imaginar essa transformação do gigante numa montanha rochosa, num promontório, se deitando nas águas do oceano. E no final ele vai dizer que para as mágoas serem dobradas, ele continua vendo Tétis o tempo inteiro, porque ele está ali, vai passar o resto da vida olhando para o mar. E o mar representa a própria Tétis. Então ele encerra a fala, Adamastor encerra a sua fala, olha as aspas aqui, e Vasco da Gama retoma. Assim contava, e com medonho choro súbito diante dos olhos se apartou. Desfez a nuvem negra, e com sonoro bramido muito longe o mar soou. Eu, levantando as mãos ao santo coro dos anjos, que tão longe nos guiou, a Deus pedi que removesse os duros casos, que Adamastor contou futuros. Então Vasco da Gama retoma a palavra e diz que a partir do momento em que, olha aí como a pergunta dele, quem és tu, Adamastor, foi central. Porque a partir dessa pergunta, Adamastor vai relembrar da sua história e vai cair num medonho choro. E esse medonho choro leva à vergonha de ter que sair da frente dos portugueses e deixá-los passar. E aqui também uma outra questão fundamental para a gente pensar o classicismo, né? A gente está estudando aí o humanismo, o classicismo, o renascimento, que é esse momento aí de transição, já falamos bastante, entre a Idade Média e a Idade Moderna. E dentro dessa transição tem o retorno aos padrões greco-latinos, o retorno à mitologia grega. Então essa aí é o grande paradoxo dos Lusíadas, como que ele vem o tempo inteiro falando da mitologia grega e no final o Vasco da Gama se dirige aos anjos e ao Deus judaico-cristão para pedir que proteja os portugueses das profecias de Adamastor. Então vocês veem aí uma guerra entre mitologias, né? A mitologia grega de um lado e a mitologia judaico-cristã do outro. Isso é tão sério na época que os Lusíadas teve que passar por um parecer da Santa Inquisição para dizer se ele podia ser realmente publicado. Todo o livro passava por isso, mas os Lusíadas têm até um parecer que acompanha sempre as edições do Frei Bartolomeu, dizendo que apesar de falar tanto da mitologia grega, vence a mitologia judaico-cristã, então o livro pode ser publicado. Ele até vai falar nesse parecer que fica claro que esses deuses dos pagãos, na verdade, são demônios e vence a divindade e a Igreja Católica. Então a gente está na época da Santa Inquisição ali ainda, né? 1572. Então você não pode querer vir falar aí sobre os deuses pagãos sem passar por esse escrutínio, por esse julgamento da própria Igreja Católica. Para fechar, como eu resumiria então, a partir de todos esses versos, de todos esses elementos centrais de cada estrofe, como que eu resumo então? Buscando aí elaborar uma frase para cada um desses elementos centrais. Vamos ver se funcionou? Neste fragmento do episódio do gigante Adamastor, no canto quinto de Os Lusíadas, Vasco da Gama enfrenta o Titã perguntando-lhe quem és tu. Adamastor sente a afronta e inicia sua resposta rancorosa em que informa ser um dos titãs que lutou contra os deuses do Olimpo. Mas Adamastor não buscou escalar os céus como seus irmãos, decidindo batalhar no mar devido à sua paixão pela ninfa Tétis. Esta o despreza por sua feiura, mas informa que buscará um modo de desculpar-se. No entanto, tratava-se de uma artimanha da ninfa que o engana, transformando-o num promontório. O relato dessa vergonhosa paixão leva o gigante ao pranto, e isto o obriga a sumir da frente dos portugueses, liberando a passagem. Ao final, Vasco da Gama suplica a Deus que livre os portugueses das profecias maléficas de Adamastor. A partir então daquilo que marcamos, daquilo que detectamos como sendo os elementos centrais das estrofes que devem ser resumidas no nosso texto base, a gente vai compondo então uma frase para cada uma dessas informações centrais e assim compomos o nosso próprio texto.